Olá, hoje no programa Saber Direito Debate, eu converso com a professora Soraya da Rosa Mendes. Ela é doutora em Direito, mestre em Ciência Política, professora de Direito Penal e autora da obra Criminologia Feminista, Novos Paradigmas. Professora, seja bem-vinda ao programa Saber Direito Debate. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Rafaela. Obrigada, professora. Vamos falar um pouquinho sobre, com base na sua obra lançada, que é Criminologia Feminista, Novos Paradigmas. Eu queria falar sobre a relação entre direito penal e gênero. Mas antes, eu queria que a senhora explicasse um pouco a diferença entre gênero e a definição de sexo. Acho que isso é importante para a gente começar um debate sobre o tema, né? Rafaela, eu acho que é fundamental começar por aí. Porque, na realidade, a diferença biológica entre homens e mulheres, isso é dada. Agora, esta diferença biológica, ela não é o que realmente estrutura as relações de poder dadas em sociedade. Porque, na verdade, cada um e cada uma de nós recebe, ao longo do nosso processo de socialização, determinadas indicações de como devemos agir, sendo homens ou sendo mulheres. Sabe aquela história de que tem brinquedo que é para menino, tem brinquedo que é para menina, tem cor que menino usa, tem cor que menina usa? Tudo isso faz com que nós comecemos a estabelecer mais do que uma diferença biológica, mas uma diferença de papéis. Recentemente, se tu me permite contar, claro. Recentemente eu busquei um brinquedo para o meu filho numa loja de brinquedos. Eu tenho um filho, é um menino, de 8 anos. E lá na loja de brinquedos eu encontrei uma boneca muito conhecida com todo o equipamento de limpeza. A vassourinha, o espanador, tudo isso. Ou seja, tem lugares destinados às mulheres e tem lugares destinados aos homens. Eu encontrei para o meu filho várias coisas de montar, de engenharia, uma série de coisas. Então, essa forma de construção do indivíduo, mulher, já dizia, né, Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, é que diferencia fundamentalmente a noção de sexo daquela que é a noção de gênero. Gênero é um papel, algumas doutrinadoras, né, vão dizer, Judith Butler vai dizer que são performances, mas é um papel que nós desempenhamos em sociedade. Você é mulher, exige-se de você um determinado papel. E esse papel pode ser, ou mais às vezes um papel de submissão, é um papel de, portanto, obediência ao homem, é um papel de ser mais tranquila, de ser mais cordata, e isso vai ter reflexos, né? Na seara do direito, muito especificamente, vai ter. E são características culturais, né? Que no Brasil a gente já convive com isso há muitos anos, que lugar de mulher é na cozinha, exatamente. Ou mulher não pode trabalhar, ou quando trabalha ganha menos. É cultural no Brasil? É cultural e essa construção cultural, ou seja, essa construção das estruturas de poder é que vai se refletir nisso que você está dizendo. Tanto do lugar que as mulheres devem ocupar, mas também depois, mesmo tendo a mesma qualificação, recebendo menos do que os homens, não alcançando os cargos mais altos. Muitas vezes a gente verifica que, mesmo em profissões de um empoderamento muito grande das mulheres, você vê que, que na direção destes locais nós temos normalmente homens e não tanto as mulheres. Agora, essa questão de gênero começou a ser discutida no país a partir de quando, mais ou menos? Olha, gênero é um conceito que se estruturou da década de 70, enfim, em diante, mas muito ligado às questões biológicas. Mas da década de 90, nós podemos falar a respeito de uma construção de conceitos de gênero. O que a gente pode falar agora são de pautas feministas, de pautas de mulheres. Estas, sim, são pautas dadas ao longo dos séculos e, no nosso caso, no nosso país também. Seja lá do início ainda do século XX, pelas demandas do direito a voto, pelas demandas das possibilidades de trabalho, ou seja, de estar na esfera pública, até fundamentalmente nos anos 70, com toda uma luta em relação àquela que é a violência contra a mulher. Então, muitos casos de homicídios, na época chamados de homicídios, hoje feminicídios, tomaram bastante relevo, e aí as demandas feministas passaram a ser muito direcionadas para isso. E um marco fundamental que a gente vai ter, que vai ser a Constituição de 88. A Constituição de 88 é um grande espaço de discussão para tudo. Ela foi um divisor de águas para a inserção do direito da mulher
na efetividade desse direito ao longo dos últimos anos? Ela é um divisor de água, sim. As mulheres organizaram-se ainda durante o processo constituinte e entregaram ao então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado, falecido deputado Ulisses Guimarães, uma carta chamada Carta das Mulheres. Essa Carta das Mulheres trazia diversas demandas. Muitas delas foram inseridas no texto constitucional. Está lá o artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Né? E isso é fundamental para mudar toda uma legislação. O Código Civil de 16, que trazia diferenças entre homens e mulheres, ou seja, o homem era o chefe da família, o cabeça do casal, enfim, fundamental para isso. Mas também outras demandas, que na seara do direito penal, por exemplo, era retirar expressões como mulher honesta, virgindade, o crime de sedução, ou seja, todas as referências àqueles que eram os comportamentos das mulheres. Agora, antes de 88, então, a mulher sequer era citada nas cartas anteriores? Na verdade, assim, nós temos uma invisibilidade completa da mulher na legislação. Claro que a gente pode falar do Estatuto da Mulher Casada e de uma série de normas que vêm sendo criadas pontualmente ao longo de todos esses anos. Agora, uma referência fundamental à igualdade. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar em dizer, mais do que uma igualdade formal, mas de igualdade substancial, o marco fundamental na minha concepção é a Constituição de 88. Então, são pontos que nós vamos encontrar, mas a Constituição de 88, ela abre esse espaço de reivindicação maior. Agora vamos falar um pouquinho de tratados internacionais. São mecanismos e instrumentos importantes também de defesa. São vários. Eu queria que a senhora citasse alguns importantes. Olha, no âmbito internacional, e eles são fundamentais para que a gente possa compreender também a modificação da nossa legislação interna, nós temos vários. Mas eu citaria dois fundamentais. O primeiro, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é no final da década de 70, de 1979, em que se começa a discutir, portanto, a necessidade de inexistência de discriminação e que isso possa redundar em violência. E depois a Convenção de Belém do Pará, que é o grande instrumento utilizado também para que se pudesse reivindicar no âmbito internacional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a nossa Lei Maria da Penha. Professora, a gente volta a falar desse assunto daqui a pouquinho, porque agora vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje eu converso com a professora de Direito Penal, Soraya Rosa Mendes. Ela é professora e também especialista nessa questão de gênero e tem um livro lançado recentemente que é Criminologia Feminista, Novos Paradigmas. Professora, novos paradigmas da mulher. Esses novos paradigmas foram traçados a partir da Constituição de 88, como falávamos no bloco anterior, e também sobre tratados internacionais, inclusive a Convenção de Belém, um muito importante citado pela senhora. Essas metas foram cumpridas? Olha, dizer que as metas foram cumpridas seria um exagero. Eu acho que nós temos alguns sinalizadores. A Lei Maria da Penha, por exemplo, dada toda uma situação muito especial e individual, mas que trouxe uma repercussão para todas as mulheres, não só no Brasil, mas para a América Latina como um todo. A Lei Maria da Penha ela é saudada em diversos outros países, pelos movimentos de mulheres, também como significativa para isso. Ela aponta a necessidade de debate, de discussão, de modificação de cultura. O Brasil foi obrigado a criar, a editar a Lei Maria da Penha, não foi isso, professora? Exatamente. O Brasil ele não sinalizou por si só, embora lá na Constituição de 88 diga, no artigo 226, que é a obrigação do Estado criar na família, por exemplo, um ambiente livre de qualquer forma de violência. Mas o Brasil, ele é obrigado, digamos assim, a legislar a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que recebe uma condenação, ou mais do que isso, uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Lei Maria da Penha, ela é bem ampla, né? Ela não só age na seara da violência doméstica, a violência física, mas também a violência patrimonial, emocional, ela é ampla? Exatamente. É que normalmente nós temos uma ideia de violência como a lesão corporal, né? Então é aquela ação que vai deixar uma marca e que a gente vai poder, que podemos percebê-la.
Mas a Lei Maria da Penha traz várias outras formas de violência praticadas contra a mulher. A violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica. O que eu posso te dizer é que essas violências, principalmente a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, né, que pode ou não deixar, né, alguma espécie de lesão, mas essa violência é uma violência que marca, muitas vezes muito mais do que a violência física, muito mais. Então, esses processos por xingamentos, humilhações. Vergonha. Então, isso tudo impõe o quê? A baixa da autoestima. Eu costumo dizer, alguém que tem a sua capacidade de intervenção na esfera privada reduzida em função da humilhação, em função do sofrimento, obviamente na esfera pública não vai ter um papel de maior relevo. Então, que condição tem, né? Uma mulher tão atingida na sua intimidade, né? na sua psique, de também na esfera pública colocar-se como alguém empoderado. Então, existem relações entre essas diversas espécies de violência. Agora, a senhora participa de vários projetos e grupos de estudo sobre esse tema. A senhora acredita que os homens estão mais sensíveis a essa questão? A Lei Maria da Penha inibiu a violência doméstica ou essas outras violências? O que nós podemos dizer, eu acho que o grande ganho da Lei Maria da Penha é de nós termos a discussão posta. Então, hoje se fala, né? Então, se diz, porque a Maria da Penha, muito sobre o viés penal também. Ou seja, como se a Lei Maria da Penha, ela fosse trazer as respostas sempre para as violências que são, normalmente, a violência física. Mas, na verdade, o que a Lei Maria da Penha traz é todo um amplo debate na sociedade. Então, ela obriga, por exemplo, ela traz lá como uma das suas diretrizes que as universidades, onde, né, o espaço que eu ocupo, que as universidades produzam pesquisas, estudos a respeito de situações de violência. Ela trata de bancos de dados estatísticos. Ela trata da responsabilidade que tem o Ministério Público, o Judiciário, não só no momento da persecução penal, no momento da sentença, mas também no momento de acolher esta vítima de uma outra forma. Professora, rapidamente, como a doutrina tem abordado a questão da violência sexual? Um dos projetos, você citou ali, né, os meus projetos, um dos projetos que eu coordeno é um projeto sobre violência simbólica nos manuais de direito penal em relação à violência sexual, notadamente o estupro, os crimes contra a dignidade sexual. Infelizmente, em uma análise de conteúdo, nós ainda percebemos que ainda existem muitos dos estereótipos de gênero aí postos. Muitas vezes, determinadas situações, que são situações violadoras da dignidade sexual da mulher, são colocadas como situações de menos importância. Acho que a gente não pode falar de nada diretamente ou abertamente segregador ou discriminador, mas nós precisamos mudar muito ainda, né? O ensino jurídico ele precisa modificar muito para que esse tipo de estereótipo ele não seja o fundamental dentro da nossa doutrina como um todo, de uma forma geral. Mas estamos no caminho, né? Esperamos. Professora, vamos para mais uma breve pausa e voltamos já já com o programa Saber Direito Debate. O Saber Direito Debate está de volta, agora com as dicas de bibliografias que tratam sobre o direito penal e gênero. Professora, essa questão é relativamente nova, digamos assim, aqui no Brasil, então temos poucas publicações por isso? Ela é relativamente nova, mas nós também precisamos dizer que ela é uma questão ainda um tanto quanto segregada ainda dentro da academia. Né? Nós temos ainda algumas dificuldades de fazer com que se compreenda que o feminismo ele é uma forma de compreensão da sociedade como um todo dos fenômenos, ou seja, é uma epistemologia e é também uma metodologia, ou seja, dar esse caráter científico, considerá-lo cientificamente, ainda é difícil. Normalmente ainda se tem muito daquele estereótipo, como são as feministas, são radicais, as feministas... Isso no âmbito jurídico também, a senhora já sofreu algum preconceito velado, algum colega? Não velado, Rafaela, eu acho que aberto mesmo, infelizmente... Lá vem a chata feminista, sim, eu me lembro assim, ainda na época, alguns anos atrás, quando eu comecei a advogar, eu me lembro de
de um grupo para o qual eu advogava, um grupo muito libertário, com pessoas assim com uma consciência política bastante desenvolvida, mas que disseram assim: ai, como é boa essa nossa advogada, mas pena que é feminista. Então, eu nunca esqueci dessa frase, porque eram questões, na época, assim, algumas questões me foram trazidas, mas se me cair a mulher nessa situação aqui, ai, mas pena que você é feminista. Porque acaba assim, a feminista é aquela que vai trazer, vai pontuar. Tem uma doutrinadora que eu gosto muito, que é a Célia Amorós, é uma feminista espanhola, e que ela diz que o feminismo é o grilo falante para as demais teorias para as demais teorias de uma forma geral. Porque realmente eu acho que nós feministas somos o grilo falante. Sabe aquele grilo falante do Pinóquio, que era a consciência do Pinóquio, dizendo: você está falando aí... A senhora se sente assim, né? Plantando a sementinha. Na verdade, criando a dúvida ou importunando, né? Eu tenho outro grande amigo agora, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz: nós somos muito poucos, então o nosso papel é infernizar. Então, eu acho que nós feministas, e ainda mais na academia, ainda somos muito poucas. E o que a gente faz é isso, de uma forma positiva, infernizar, dizer: estamos aqui. As demandas que são demandas das mulheres, elas são demandas importantes. E enquanto essas demandas não forem tratadas com o devido olhar científico também, e respeito, enfim, nós não vamos ter igualdade. E igualdade é tudo que a nossa Constituição diz que nós precisamos ter, né? Agora, falando de um trabalho muito bacana da senhora, esse livro aqui que a gente já falou ao longo do programa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa obra. Bem, essa obra, ela é como que eu não digo que ela é o ponto de chegada, porque eu acho que todas as obras, elas devem ser também pontos de partida. Mas ela é a consolidação de reflexões de muitos anos. Ela é o resultado da minha tese de doutorado, em que eu trabalhei uma perspectiva de análise das questões relativas à violência doméstica, à violência sexual, à criminalidade feminina, sob um paradigma que é o paradigma feminista. E também sobre um outro paradigma, que aí sim para o direito penal vai ser importante, que é da existência de um sistema de garantias. Ou seja, como é que eu consigo trabalhar aquela que é a necessidade de proteção da mulher e, ao mesmo tempo, não fazer isso lançando mão do direito penal cada vez mais duro. Ou seja, não é só pena que resolve. Então, a minha grande discussão, ela foi essa e acabou se consolidando aí nessas possibilidades de análise criminológica que o Criminologia Feminista traz. O que resolve rapidamente, assim, não só pena, consciência, o que seria? É consciência. Eu acho que a cada dia, quando o gênero é o reconhecimento de que nós somos todos socializados a partir de relações de poder. Então, a gente precisa socializar desde os pequenos, né? Isso começa desde a mais tenra idade, desde os pequenos, de uma outra forma, a compreender que não existe brinquedo de menino ou de menina, que existe brinquedo de criança. Criança brinca com o que quer e que isso não vai determinar a sexualidade ou qualquer uma outra questão ou qualquer uma outra coisa, mas que vai determinar a igualdade, de um olhar para o outro, saber que são iguais e que podem, como crianças, brincar com o que quiserem. Professora, esse aqui, Gênero, Patriarcado, Violência. Fala um pouquinho dessa obra aqui. Esse livro, não só esse livro, mas todos os livros da professora Henriette Safiotti são livros fundamentais, de uma leitura fundamental a respeito do feminismo e de todas as questões relativas à violência, gênero, patriarcado no nosso país. Porque ela é uma das precursoras do feminismo. Ela é uma daquelas feministas que rompeu com as barreiras da academia para que a gente pudesse hoje pensar cientificamente todas essas questões. A senhora quer citar algumas outras autoras ou as demais obras? Aqui, se eu puder destacar, eu destacaria a professora Joanna Scott, de onde o conceito de gênero, ele é basicamente, não só dela, mas o conceito de gênero, ele é construído. Então, eu acho que esse livro é um livro fundamental, está publicado em espanhol. Outra questão fundamental, eu até cheguei a escrever isso no meu livro. Nós temos muitas dificuldades de acesso à literatura no Brasil. Esse aqui, por exemplo, não temos ele em português. Não temos essa obra em português. Temos textos traduzidos, mas nós não temos essa obra em português. Aliás, eu trouxe vários livros aqui, todos eles em inglês, em espanhol, porque são
são livros. Não que nós não tenhamos produções importantes. A professora Lourdes Bandeira, a professora Lia Zanota, por exemplo, a professora Célie Pinto, que foi minha orientadora ainda do mestrado, tem produções e produções bem efetivas. Mas nós ainda temos muita dificuldade de que o mercado editorial brasileiro, ele se preocupe em trazer traduções de textos como esse. Eu mesma tinha uma dúvida a respeito disso. Né? Mas esses 3 projetos que a senhora participa, algum projeto pode virar uma nova publicação? Olha... Já que o mercado precisa... A ideia de que os 3 projetos tornem-se publicações, sim, né? Então, qual é a temática desses 3 projetos? O grupo de pesquisa que eu coordeno, e aí eu acabo coordenando os 3 projetos de pesquisa, é sobre as formas de solução de conflito envolvendo violência doméstica e familiar. Né, a praxis do sistema de justiça a partir da visão das mulheres. Né? Nós estamos já concluindo e a ideia é que seja realmente uma publicação. Um outro é sobre mulheres e tráfico de drogas e o processo todo de encarceramento feminino em função do tráfico de drogas, que é crescente e mais de 65% das mulheres presas hoje são por tráfico de drogas. Que acompanham o marido muitas vezes? Muitas vezes isso, mas também muitas vezes por serem também aquela arraia miúda da organização criminosa, que é onde... Usada, né? Que é onde realmente a mão dura do Estado chega, né? Não chega aos grandes, mas chega aos pequenos, e elas são. E o outro sobre a violência, que nós chegamos a comentar aqui, sobre a violência simbólica em relação aos crimes contra a dignidade sexual, muito especialmente com relação ao estupro, ou seja, um estudo a partir de uma análise, primeiro uma análise de conteúdo e depois uma análise de discurso nos manuais de direito penal. Ótimo, em breve mais 3 obras, então, novas sobre esse tema. Professora, foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa Saber Direito Debate. Pena que o tempo é curto, a gente precisa finalizar por aqui. Eu espero revê-la em outro encontro aqui no Saber Direito. Parabéns pelas aulas durante a semana e eu agradeço a participação. Eu é que agradeço a você e ao Saber Direito. Obrigada, professora. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente. O endereço é saberdireito@stf.jus.br. E lembrando que você também pode acompanhar a programação pelo site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.